Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre geometria analítica, mais especificamente na circunferência. Então a gente vai falar da equação da circunferência, vamos continuar esse assunto. Então vamos lá. Nós vamos determinar a equação da circunferência, mas com outra visão, não só. A gente já conhece as equações da circunferência, como a gente representa a equação geral, a equação reduzida, mas nós vamos ter um outro foco. Qual seria o foco? Vamos lá para as duas perguntas. Quais são as formas mesmo que a gente tem da equação da circunferência? A gente já acabei de falar, né? Nós temos a equação reduzida e a equação geral. Mas como que a gente determina o centro e o raio de uma circunferência a partir da equação? Então, são duas perguntas muito interessantes, né? A primeira, a gente já lembrou, né? Assim como a reta, nós tínhamos também três formas de representar. Na circunferência a gente tem duas básicas, que é exatamente a reduzida e a equação geral. Mas a partir dessas duas, como é que a gente determina o centro da circunferência e o raio? Por exemplo, aquele mais atento, que já estudou, já treinou exercício, vai dizer, na reduzida é muito fácil, né, professor? Porque ali eu consigo olhar já direto e saber qual que é o centro e qual que é o raio com uma pequena continha muito simples. Mas e se for uma equação geral da circunferência? Como é que a gente determina o centro e também o raio? Vamos exatamente discutir isso. Vamos relembrar algumas coisas. Aqui eu tenho minha circunferência, nesse caso aqui o meu centro O, tem as coordenadas para o denado A e B. Nesse caso aqui o A é a abscissa e o B a nossa ordenada. Aqui eu tenho a minha equação reduzida, por isso que eu estava falando que a equação reduzida é muito fácil, ó. Porque esse A e B aqui da equação é exatamente a abscissa e a ordenada. Ou seja, só olhando na equação reduzida, a gente já consegue descobrir o centro. E aqui o R ao quadrado. Por exemplo, se R ao quadrado pode estar 5 ao quadrado ou estar 25. A gente consegue identificar que o R vale 5. Então é fácil a gente identificar o centro e também o raio da circunferência quando a gente tem a equação reduzida. Agora, quando a gente fala da equação geral, que é esse troço enorme aqui, parece ser enorme, mas ela não é, porque a gente está mostrando exatamente de uma maneira genérica que valeria para qualquer um deles. A gente tem aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Que a característica da equação geral é exatamente estar igualada a zero. Ou seja, o r passou para cá. Todo este valor aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, é um valor só, né? Este valor que está multiplicando aqui, y, vai ser um valor numérico. Este menos 2a vai ser outro valor numérico. Aqui na frente do y ao quadrado um valor numérico. E no lugar na frente do x também tem um valor numérico. É isso que a gente vai fazer agora para a gente conseguir definir. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho esta equação da circunferência aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4. Direto não dá para a gente obter qual é o valor do centro e também do nosso raio. Então, como é que a gente vai fazer para compreender melhor isso daqui? Nós temos aqui a forma geral que a gente acabou de falar. A gente vai fazer uma comparação da forma geral numérica e a equação que a gente está querendo saber, ó. Coloquei uma do lado da outra. Ou seja, a gente vai dizer que este valor de x ao quadrado concorda que é igual a x ao quadrado. O y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Agora a gente vai fazer a comparação, por exemplo, do menos 2x com esse menos 2ax. Ou seja, a gente vai fazer esta com esta. Vamos comparar o 4y com o menos 2y e vamos comparar o menos 4 com esta expressão aqui. E vamos resolver separadamente cada uma delas. Então, pegando esta daqui, menos 2a é igual a quem? A menos 2. Então, menos 2a igual a menos 2. Fazendo as operações matemáticas, já conseguimos determinar que o valor de a é 1.
Agora a gente vai fazer a comparação aqui, ó, o 4y, que é igual a menos 2b, ou seja, menos 2b igual a 4. Fazendo as operações matemáticas básicas, já encontramos o valor de b, que vale menos 2. Já temos o valor de a e de b. O valor de a e de b é o que para a gente? É exatamente o nosso centro, não é verdade? Agora está faltando eu determinar o quê? Está faltando a gente determinar o raio. Ou seja, a gente tinha toda aquela expressão aqui, vamos voltar aqui o slide anterior, ó. Toda essa expressão aqui, ela vai ser igual a quem? A menos 4. Que ali a gente agora vai determinar o nosso valor do nosso raio. O valor de A a gente já determinou, o valor de B e vamos substituir. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 4. No lugar do A, vamos substituir que é 1. No lugar do B, vamos substituir que é menos 2. E vamos ter como incógnita o R. Isso, né, que é igual a menos 4. Fazendo todas as nossas continhas passo a passo, com bastante atenção para não errar sinal, encontramos, portanto, que o nosso raio vale 3. Então, portanto, nós temos que o nosso centro, o x vale 1, que é o valor de A, a nossa ordenada vale menos 2 e o raio 3. Não é tão complicado, né? Só temos que ir passo a passo. Então, relembrando aqui, nós temos que lembrar a equação geral e comparar com a equação geral que foi dada daquela circunferência específica. E vai fazendo as comparações de cada membro que são iguais e a gente consegue determinar o A, o B e depois, consequentemente, o raio que a gente procurou. Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo mesmo. Como a gente fez aqui, a gente vai fazer a prática, né? Aqui eu tenho 4 equações, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Fazendo igualzinho, da mesma maneira que nós fizemos o nosso exemplo, eu vou dar um tempinho e vocês vão dizer para cada uma qual é o centro da circunferência e qual é o raio. Tudo bem, gente? Um tempinho e a gente já volta a conferir o resultado.
Daí, galera, tudo bom? Conseguiram resolver? Muito simples, né, gente? Parecidíssimo. Só que é aquilo que eu sempre falo, precisa-se de prática. Então, nunca tenha preguiça. Ah, professora, a letra A é igual a B, que é igual a C, que é a D. Mas é um exercício que precisa de treino. Vamos ver. Aquele que tiver um pouquinho de dificuldade, presta atenção agora e depois pega e refaça o exercício. Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, então. Então, vamos primeiro a primeira equação aqui. Nós temos aqui, e daí a gente vai fazendo a comparação. Então, ó, aqui nós temos a equação geral. Esta expressão é igual a quem? É igual ao 2. Então, vamos pegar ali. Menos 2A é igual a 2. Fazendo as continhas, achamos que o A vale menos 1. Esta daqui, ela vai ser igual a esta daqui. Então, vou pegar menos 2B igual a 4. Resolvendo o B aqui, continha básica, deu menos 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar esta expressão, que vai ser igual a 1, e vamos substituir o valor de B e o valor de A nela, para a gente poder achar o nosso raio. Então, fazendo aqui essa expressão, que é igual a menos 1, e substituindo o valor de A e de B que a gente já tinha feito. Fazendo todas as continhas, achamos, ó, R ao quadrado igual a 6, tiramos raiz de ambos os membros, portanto, o raio dá raiz de 6. Então, portanto, o centro desta circunferência vale menos 1 e menos 2, e o raio, raiz de 6. Tranquilo? Na letra B, a mesma coisa. Então, eu vou pegar este valor aqui é igual a menos 2A. O A deu 1. Este valor aqui, que é menos 2, ele vai ser igual a menos 2B. Achamos que o B vale 1. Joia? Pegamos aquela expressão aqui, é igual a quem? Ah, professor, não tem nada. Se não tem nada, ela é igual a 0. Substituímos o valor de A e de B, encontramos, portanto, que o nosso raio é raiz de 2. Portanto, o centro dessa circunferência é 1 e 1, e o raio, raiz de 2. As continhas pequenininhas ali são básicas, estou deixando para vocês fazerem, tranquilo? Agora, na letra C, a mesma coisa. O pulo do gato é identificar, ó, 6 positivo, ele vai ser igual a 2A, menos 2A. Achamos, portanto, que o A é menos 6. Agora, o menos 2B é igual a quem? A menos 4. Fazendo a nossa continha, o B deu 2. Agora, como é que a gente calcula o raio? Nós sabemos que A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio é igual a quem? A 12. Substituindo o valor de A e o valor de B e isolando o R, encontramos que o raio dessa circunferência é igual a 1. Portanto, dessa circunferência, o centro dela está em menos 3 e 2 e o raio é igual a 1. E na letra D, a mesma coisa, só que aqui, opa, ali a letra C e agora a letra D, que ela está na forma reduzida, é mais fácil ainda. Este valor é o A, esse valor aqui é o B. E aqui está o raio ao quadrado, né? Lembrando lá que aqui é o valor de A, como eu estava falando, x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então já identificamos, R ao quadrado vale 6, o valor de B vale 2. Por que vale 2 e não menos 2? Porque aqui o menos está da fórmula, aqui está o menos da fórmula. Se aqui tivesse o mais, seria o sinal oposto. E o valor de A, que nesse caso vale 1. Portanto, a gente tem que o A vale 1, o B vale 2, e o R ao quadrado é igual a 6. Tirando a raiz, o R, portanto, é raiz de 6. O centro dessa nossa circunferência é 1 e 2, e o raio, raiz de 6. Tranquilo, gente? Acredito que agora ficou legal. Quem ficou ainda está meio assim, pisando meio em ovos, não está tranquilo? Pega mais exercícios, pratique, porque daí você não pode ter dúvida quanto a você achar o centro da circunferência e o raio para os problemas que a gente vai ver à frente. Agora vamos para o segundo exercício de prática de hoje. É um exercício que caiu no vestibular de São Paulo, na PUC, e diz o seguinte, ó, o ponto P, que tem as coordenadas 3 e B, então, ou seja, nós não conhecemos a nossa ordenada desse ponto P, pertence à circunferência que tem centro em 0 e 3. E o raio da circunferência vale 5.
calcular o valor de B. Então vamos pensar, gente. Conheço o centro e conheço esse raio. Não conheço esse raio? E conheço de P o quê? A abscissa e estou querendo saber a ordenada. Não vou dar muita dica para vocês. Nós temos a equação geral, temos a equação reduzida da circunferência. Aí, lembrando lá anteriormente, a gente viu distância entre dois pontos. Qual desses conceitos a gente vai precisar para poder resolver esse problema? Vou deixar vocês pensando um pouquinho e já retornamos para conferir e ver se vocês conseguiram matar a charada e resolver esse problema.
Então, galera, dei várias opções. Não existe uma maneira apenas de resolver os exercícios, gente. Tem umas maneiras que é mais fácil, outras menos fácil. Lembra que eu falei a equação da circunferência e falei da distância de 2 pontos? Tem as duas maneiras de resolver. Você pode usar a equação da circunferência ou pode utilizar, por exemplo, a distância de 2 pontos. Nesse caso aqui, eu resolvi usando a equação reduzida. A gente já tinha o centro e tem o raio. O que eu não tinha? Eu não tinha um ponto. Então, eu cheguei aqui, que o valor do centro aqui, o A vale 0, o B, que é o Y do centro, que vale 3, e o raio 5. Fazendo as operações, o que eu achei aqui? Eu achei a minha equação de circunferência. Alguém vai dizer, professor, mas a questão não era achar a equação de circunferência, e sim o valor da ordenada. Pronto! Mas eu tendo a equação da circunferência e eu sei um ponto que eu quero saber, que é a abscissa. Consequentemente, eu vou conseguir saber a ordenada. Então, substituindo agora na nossa equação aqui, o ponto conhecido, que é 3, e a ordenada que eu quero saber, B, eu vou substituir lá. O x vale 3, o y é o B, menos 3 igual a 25. Fazendo aqui 3 ao quadrado, 9, B menos 3 ao quadrado é o produto notável. Tomar cuidado e lembrar. Quem não lembra do notável, dá uma estudadinha, que é muito importante. B ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6B, mais o quadrado do segundo é igual a 25. Nós caímos aqui, portanto, numa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, resolvemos por Bhaskara. Aplicando aqui a fórmula, né, a fórmula de Bhaskara, resolvemos, achamos que o B é 7 ou menos 1. Nós temos as duas possibilidades de resultado ali. Ah, eu poderia fazer pela soma em produto, o produto das raízes dá menos 7 e a soma dá 6. Pode, se você conseguir, né? Porque ó, o produto 7 vezes menos 1, menos 7. A soma dos dois, 6 com sinal trocado. Quem consegue já fazer isso, ganha tempo. Quem não consegue, não perde tempo não. Aplica a Bhaskara e achamos os valores de B. Então teria duas posições que isso vai acontecer. Aqui, no pelinha que a gente estava lá, e nesse outro ponto. Então os pontos seriam 3 e 7, e o segundo ponto seria 3 e menos 1, que acontece essa situação aonde o raio é 5 e o centro da circunferência é o 0 e 3. Tranquilo, gente? Viram aplicações? Obviamente, não se encerra aqui. Trabalhem os exercícios do livro didático de vocês para treinar. O treino é fundamental para que vocês tenham um bom aproveitamento do conteúdo. Nesse vídeo a gente falou sobre equação de circunferência, sobre um outro aspecto, aonde a gente desconhecia ou o centro ou o raio, ou às vezes, como nessa última aplicação, a gente tinha um ponto pertencente à circunferência, mas não tínhamos, por exemplo, a ordenada. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.